A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos neste momento. Este vídeo que estamos fazendo agora, quero aqui deixar uma palavra para os vossos corações nesta manhã. Meus queridos, meditando na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos aqui o trabalho, a missão de Paulo, que ele fazia, por ser chamado por Deus para fazer este trabalho, e plantar as igrejas, ganhar almas para o Senhor. Nós vemos nessa primeira carta aos Tessalonicenses, quero destacar, no capítulo 4, a partir do versículo 13, nós vemos os irmãos de Tessalônica com dúvida sobre aqueles que morreram antes da vinda do Senhor. E nós sabemos que Paulo ele passou muito pouco tempo em Tessalônica. Paulo ficou apenas 2 semanas em Tessalônica e saiu às pressas devido à perseguição que acometeu a ele naquele local. Então Paulo e Silas saiu às pressas de Tessalônica. E nós sabemos, irmãos, meus queridos, antes de Paulo chegar em Tessalônica, Paulo esteve em Filipe, onde Paulo foi maltratado juntamente com seu companheiro Silas. Então Paulo ele chegou em Tessalônica já com suas costas surradas devido à perseguição, devido à prisão que ele passou ali em Filipos. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo pregou apenas 2 semanas em Tessalônica e constituiu a igreja, fundou a igreja, saiu às pressas. Mas só que os irmãos que ouviram a palavra, os irmãos que alimentaram o ensinamento que Paulo deu, creram no Evangelho de Cristo, creram na palavra do Senhor. E Paulo, depois de muito tempo, aproximadamente 2 anos, que Paulo vai escrever esta carta aos Tessalônica, mas antes ele havia enviado Timóteo a Tessalonicenses para olhar, para ver como que estava a igreja, e Paulo não acreditava que os irmãos permanecessem na fé, que a igreja estaria avante, devido ao pouco tempo que ele ficou. Então o ensinamento não teve muito tempo para dar um ensinamento mais aprofundado ao povo. Mas Paulo muito ficou feliz. Nós vemos no início, no começo da carta, no capítulo 1, ele agradecendo os irmãos e felizes porque os irmãos estavam firmes na fé. Mas o que eu destaquei aqui nesta carta, no capítulo 4, a partir do versículo 13, a dúvida dos irmãos, daqueles que morreram com Cristo, porque isso serve para nós, entes queridos que morreram, que faleceram, e restam dúvidas, como restou dúvidas na vida daquelas pessoas, porque eles acreditavam que Jesus Cristo iria arrebatar naquele tempo, naquela época, mas quando eles viram que seus entes queridos, irmãos em Cristo, estavam morrendo, eles começaram a ter dúvida do ensinamento de Paulo. Mas Paulo frisa e explica muito bem a eles nesta carta. E Paulo diz no versículo 13 assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. E o versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Deus. Então Paulo frisa e deixa muito bem claro para os irmãos de Tessalônica. Para aqueles que não crerem, que têm dúvidas,
Ou seja, para aqueles que não servem ao Senhor, para os incrédulos. Muitos aí creem que há reencarnações. Muitos aí pensam que as pessoas que morreram, seus entes queridos, elas vêm em outro corpo, elas vêm em animais. São uma crença que faz com que eles fiquem mais tranquilos, porque eles pensam, não, meu pai, minha mãe, meus irmãos vai vir em outro corpo. Fazem com que conforte eles um pouco por isso, mas são ensinamentos errôneos. Pois aqueles que morreram com Cristo, e nós irmãos cristãos, adoradores que servimos ao Senhor e cremos na sua palavra, sabemos que naquele grande dia, no arrebatamento da igreja, que antes da grande tribulação acontecerá, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo ensina a eles. Os mortos, aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, mas só quem permanece crendo nessa palavra só são aqueles que buscam e têm esperança no Senhor. Só são aqueles que creem no Evangelho de Cristo. Só são aqueles que creem que Jesus é o Salvador da humanidade. Então, quando um ente querido, irmãos nosso, morreu com Cristo, não nos devemos sofrer. Sentimos saudade, sentimos. E nós sabemos que todos, antes que Jesus venha, vão descer à sepultura. Mas, porque nós cremos, nós temos a certeza de que Deus, Ele vai nos dar sabedoria e discernimento para nós esperarmos com fé e com confiança aquele grande dia. E nós iremos rever os entes queridos, você irá rever seu ente querido na glória. Permaneça firme com o Senhor. Busque a presença do Senhor. Paulo ensinou os irmãos de Tessalônica. Eles estavam com dúvidas. E é para isso que servem os apóstolos e profetas e hoje os pastores. Nós devemos meditar na palavra do Senhor. Porque quando nós, meus queridos, meditamos na palavra do Senhor, nós conseguimos vencer todas as dificuldades da vida. Nós conseguimos erguer a nossa cabeça e permanecermos de pé, sem que nada nos aflinja, sem que nada tire a nossa paz, sem que nada tire a nossa graça de crermos no Deus e esperar a vinda do Senhor. E nós vemos que a vinda do Senhor está muito próxima. Meus queridos, que Deus vos abençoe, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê unção e que Deus possa abrir tua mente para que você possa entender a palavra do Senhor. Mas tem que haver um esforço seu. Você tem que se esforçar e meditar na palavra. Esse problema que você passa só vai resolver quando você crer que Deus ele é fiel na tua vida e quando você passar a crer na sua palavra e quando você passar a ajoelhar e a se prostrar diante desse Deus e crer que Ele vai dar vitória para você. E a palavra para você nesta manhã é esta: creia que aqueles que morreram com Cristo, no dia que Jesus, que a trombeta soar, que Jesus parar nas nuvens, o Espírito Santo fará com que os mortos ressuscitem. Deus fará isso. E o Espírito Santo nos arrebatará desta terra, nos levará para encontrar com Jesus nas nuvens. Deus vos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.